Olá, o meu nome é Júlio, sou estudante da Faculdade de Pitágoras, Londrina. Meu curso é Engenharia Ambiental e hoje eu estou aqui para apresentar gerenciamento no descarte de resíduos eletroeletrônicos. Pois bem, introdução. A produção de novas tecnologias e o seu consumo desenfreado têm tido impacto no ambiente através da eliminação de dispositivos antigos ou obsoletos, surgindo assim os resíduos eletroeletrônicos. A gestão de resíduos sólidos, especialmente EIV, resíduos elétricos e eletrônicos, demonstra a classificações de resíduos, as principais leis atuais para cumprir e os impactos ambientais causados pela falta de uma gestão adequada. O aparecimento de novas tecnologias no mercado consumidor, a extração de minerais a partir de placas eletrônicas, a utilização de sistemas de triagem na mineração urbana e industrial a fim de mitigar a exploração de matérias-primas na natureza. Problema de pesquisa. Quais são os meios de implementação do gerenciamento do WAVE? E os objetivos abordados foram: geral, demonstrar a eficiência através de normas técnicas específicas no uso dos resíduos eletroeletrônicos através do gerenciamento adequado, constituindo-se a logística reversa até a recuperação da matéria possivelmente perdida. Os específicos, elencar os principais conceitos dos resíduos sólidos urbanos e industriais, identificar quais são as leis do gerenciamento ambiental e abordar novas tecnologias no reaproveitamento de resíduos eletroeletrônicos. Pois bem, dando início, a origem dos resíduos sólidos. A origem dos resíduos sólidos teve desde que o homem passou a viver em zonas habitáveis, a partir de indústrias, na civilização, né? Então, daí ele já começou a criar o resíduo. O que aconteceu? A partir da Revolução Industrial e também da crise de 29 e o pós-guerra, deram início a um novo tipo de abordagem, que foi a abordagem da obsolescência programada, onde, mais especificamente, a crise de 29 criou esse novo tipo de conceito. Por quê? Naquela época não havia mais emprego, então estudiosos tiveram que reinventar o processo da sociedade. O que aconteceu? Para a geração de emprego a gente precisa de consumo. Então os objetos daquela época em diante começaram a ter um prazo de vida útil. E daí criou-se um sistema de linear, que é o de extrair, transformar e utilizar e descartar. A partir desse sistema, o mundo começou a notar um problema muito grande na geração de resíduos. Então, a partir de 1972, na Conferência de Estocolmo, na Suécia, foram abordados meios do meio ambiente, né? E daí criou-se a Eco 92, a Rio Mais 20, que então deu significância à origem dos resíduos sólidos e sua classificação, tanto de origem física e química, origem domiciliar, comercial, serviços públicos e hospitalar. Que no caso hospitalar já é de resto de seringas e até raio-x, e a domiciliar já é desde uma pasta dental até um equipamento eletroeletrônico, né? E daí foram classificados, tanto classe 1 como perigosos, classe 2 não inertes e o classe 3 inertes. Os inertes são reutilizáveis. No caso, a água, ela pode ser reciclada. E o não inertes significa que também não deixa de ser perigoso, né? E os perigosos podem ser prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente. Então, falando de resíduos sólidos urbanos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, ela classificou, né? E é um tipo de política que trabalha com todo tipo de resíduo, ou seja, engloba tudo, todo o resíduo. E o Instituto de Pesquisa, o IPEA, conseguiu constatar que 79 milhões de resíduos sólidos foram descartados
no meio, foram descartados sem nenhum cuidado, né? Isso foi 1% a mais do que o ano de 2018, que foram exatamente 72 milhões de resíduos. É um nível muito grande de resíduos ser descartado, infelizmente. E quanto aos resíduos eletroeletrônicos, né? Uma gestora, a Green Electron, também fez uma pesquisa e, baseado nessa pesquisa, constatou que 32 milhões de resíduos eletroeletrônicos não foram reaproveitados. Somente 3% foram, ou seja, é um número ainda mais assustador, apenas 3%. Isso inclui pilhas e baterias, né? O que acontece? É, tem muito material importante, né, para a vida do ser humano, como por exemplo o ouro e a prata, entre outros. O que acontece? Esses materiais são contidos na natureza e a extração de minerais no meio ambiente é uma atividade que chega a ser danosa, né? Também. Enfim, o minério de ferro lidera por 60% do valor total de produção mineral brasileira. Em segundo lugar, o ouro com apenas 5%. Por que eu falei danosa? Porque há um impacto ambiental na área de exploração do meio ambiente. Então você precisa degradar. Às vezes você precisa mexer em rios, você acaba contaminando o solo. Então tudo isso gera um impacto ambiental simplesmente na extração de minerais no meio ambiente para a criação de eletrônicos, né? E fora isso, ainda tem o garimpo ilegal, ainda tem algumas coisas que acabam dando errado, no caso da Samarco. Isso acaba trazendo problemas ao meio ambiente. Então, com tudo isso, criou-se a tipo de pensamento, criou a logística reversa, que é o PGRS, que é uma área da logística com foco no retorno de materiais já utilizados para o processo de produção visando o reaproveitamento, né? Logística reversa, ela consegue fazer um sistema circular. Ela consegue fazer um sistema circular, ou seja, reutilizar os resíduos que foram antes descartados, né? E esse gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é através de cooperativas, de, através de prefeituras, que faz esse tipo de gerenciamento, que dão incentivo, né? Além também do gerenciamento de resíduos sólidos industriais, que fica a cargo da empresa geradora desses resíduos cuidar do seu próprio resíduo e instituir aonde é que esses resíduos vão se fixar, né? E o que acontece com o gerenciamento integrado dos resíduos eletroeletrônicos? Como falei mais uma vez, vão para cooperativas, para empresas também privadas, né, que utilizam esse tipo de resíduos que podem até agregar valores, vender, né? Esses resíduos eles também podem ser vendidos e gerar também empregos. No caso dos catadores de lixo, que de uma certa forma, sendo informal ou não, eles acabam tendo um emprego e contribuem também para o meio ambiente, né? Nosso meio ambiente artificial. E os impactos ambientais pelo gerenciamento inadequado dos resíduos eletrônicos, o que acontece? Quando eles são descartados de forma inadequada, até no próprio meio ambiente mesmo, e em lixões, acabam contaminando o solo, os lençóis freáticos, né, as águas principalmente, e tudo isso tem um acúmulo muito grande de substâncias totalmente nocivas à saúde, né? No caso do chumbo, do mercúrio, isso acaba sendo prejudicial. Já a mineração urbana, ela consegue fazer uma eficácia, trazer eficácia muito da logística reversa. O que acontece? Ela consegue minerar, tirar todo aquele minério que uma vez foi explorado na natureza, que está hoje no resíduo, para de volta para a sociedade. Então ela consegue fazer também uma forma circular, né? E como por exemplo o ouro, que está presente em placas eletrônicas, ela consegue minerar esse tipo de material e reintroduzir na sociedade, também de forma econômica. E o que acontece, né? Para utilizar esse tipo de. Para a gente chegar a esse tipo de situação, a gente precisa de passar por leis. E as leis ambientais brasileiras, como é o princípio do direito ambiental, foi instituído pela
Constituição Federal, no artigo 225, né, que todos têm um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial de a qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade, o dever de preservá-lo e de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, senão podemos ter problemas, infelizmente, né? Então, criou-se o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? De precaver, né? Qualquer dano ambiental que aconteça. Então, a gente criou essa lei. Na verdade, o poder público criou essa lei. Partindo também do princípio da prevenção, que é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, qualquer atividade danosa ao meio ambiente é melhor prevenir, né? Então, nisso daí, o poder público também criou o licenciamento ambiental, que na lei número 6.938 de 1981. E o licenciamento ambiental nada mais é que também com outorga regulamentadora, que com normas técnicas que fazem as atividades da melhor forma possível, né? E o que acontece quando a gente engloba o protetor recebedor? O protetor recebedor, na verdade, recebe incentivos fiscais do governo, né? Um caso de cooperativas, empresas que cuidam, né? ONGs que cuidam da preservação ambiental. Então, recebe incentivo do governo para trabalhar dessa forma, que é diferente do princípio do poluidor pagador, que quando uma empresa, alguém acaba contaminando o meio ambiente, ela precisa pagar um tributo, necessita ser taxada. Por quê? O que acontece? Olhando para isso, a gente percebe que nosso meio ambiente a gente precisa cuidar. Então, se alguém descumpre a regra, então o Estado vai lá e taxa. Okay? Nisso daí, a gente tem as novas tecnologias. E muitas dessas tecnologias são até desconhecidas, como a hidrometalúrgica, que ela usa pirose, né? Ela consegue fragmentar, trazer os materiais, os minerais que antes eram jogados fora e consegue trazer, consegue recuperar esses minerais. No caso do ouro, no caso da prata, eles conseguem trazer. Já a pirometalúrgia tem uma vantagem, aceita qualquer tipo de sucata eletrônica. E a desvantagem possibilita a geração de emissões gasosas tóxicas quando não gerida corretamente. Infelizmente, é uma tecnologia que ainda precisa ser muito estudada. São poucas as indústrias que têm o controle têm posse dessa tecnologia, né? E ela consegue fazer um processo de tipo de moagem, consegue tirar todo aquele material. Já a eletrometalúrgica trabalha com a parte de eletrodos, então utiliza também na sua composição de sais, sulfetos, para tirar também toda aquela parte metálica dentro desse processo, né? Temos também a outra chamada biometalúrgia, né? Biometalúrgia. A biometalúrgia, o nome por si próprio já diz tudo, né? Utiliza micro-organismos. E esses micro-organismos, em contato com esses elementos, acabam tirando todo o material, né? No caso da biolixiviação e absorção. Biolixiviação é um processo bastante transformador, ou seja, ela consegue levantar os materiais, né? Consegue retirar os materiais. E a absorção, ela meio que dá um resfriamento nos materiais, né? E o processo mecânico? O processo mecânico nada mais que é um processo de moagem. Então, um processo que tritura os materiais, os sedimentos, né? E consegue retirar também aquilo que a gente necessita, que são que é a parte do ouro, a parte da prata, entre outros, né? Terminando aqui, as considerações finais. Os objetivos de mitigar os impactos ambientais, né? O desenvolvimento sustentável, a recuperação de minerais,
a legislação e aplicação das leis vigentes e novas tecnologias no gerenciamento de resíduos. E algumas referências aqui. E, por fim, eu termino o meu trabalho.